Bom dia, pessoal! Começando mais uma edição da Super Lives, hoje a terceira de 5. Esperar o pessoal entrar aí. E queria agradecer vocês, pelas mensagens que eu tenho recebido. O pessoal tá gostando bastante. Como é que tá o áudio e o vídeo? Tudo certinho? Tá aí o Daniel, o Rodinelli, o Antônio, bom dia. E o tema de hoje é a dinâmica da dívida pública, as contas públicas. Tá aí meu amigo Pablo Ganassim, um abração aí, a Tatá, tá aí o Bruno Magalhães. E é um assunto que ele é muito comentado na mídia. A gente teve essa questão aí da tal da pauta bomba, etc. Então, na nossa jornada na economia, hoje eu vou apresentar para vocês, então, uma série de conceitos essenciais para vocês entenderem de uma vez por todas o que falam tanto aí, tal do resultado primário, nominal, dívida pública, o que uma coisa tem a ver com a outra. E a coisa mais importante aí, se segura na cadeira, que eu vou mostrar para vocês como a dívida pública brasileira ela é muito maior do que é divulgada na mídia. E vocês vão ver, tem o acesso aos dados, são dados públicos, e vocês vão poder aprender como acompanhar tudo isso. Então, hoje, muito importante aí. Então, pessoal, vai compartilhando aí a live para chegar em mais pessoas, porque eu acho que todos os brasileiros, eles têm o direito de saber o que está acontecendo em relação à situação atual, das contas públicas, o que eles estão fazendo com o nosso dinheiro e também o que estão repassando aí para futuras gerações. Então, eu acho muito importante essa aula de hoje, porque ela trata justamente disso, o que estão fazendo com o nosso dinheiro, como é que estão aplicando, como é que está a situação agora, ainda mais agora com a questão do coronavírus, enfim. Então, hoje, dinâmica da dívida pública, as contas públicas, a gente vai falar de carga tributária. Então, vamos começar a nossa aula. Então, eu vou desabilitar aqui, temporariamente, aqui os comentários. E vamos lá, pessoal! Vamos mostrar o primeiro gráfico de hoje. São vários hoje, hein? São vários. Esse gráfico aqui primeiro, o que é a tal carga tributária que falam tanto? Carga tributária é o que? É todos os impostos que nós brasileiros pagamos em relação ao PIB, E a gente viu aí o dado de 2019, que mais de 33%, um terço aí do PIB vai só para impostos, A maior parcela deles, que é a barrinha azul, são impostos federais, depois você tem que pagar os impostos estaduais e municipais. Eu vou mostrar para vocês toda a lógica que está por trás disso, porque afinal é o nosso dinheiro, Para onde está indo o nosso dinheiro? E ainda assim o país se endividando, que história é essa? O que isso tem a ver com meus investimentos também? Também vou mostrar para vocês, ó o spoiler. Lembra que vocês viram recentemente fundos DI perdendo dinheiro? Isso aconteceu em 2002 também, por outro motivo que eu também vou explicar para vocês, além de falar para vocês por que a dívida pública ela é muito maior do que divulgada. Então, vamos colocar todo mundo na mesma página, vamos entender, então, os conceitos principais. Funciona da seguinte forma. Então, vamos pensar no caso da esfera do governo federal, tá? Então, o governo federal, o que ele faz? Ele tem lá os impostos, a gente vai lá e paga os impostos, as empresas, enfim. E aí, ele tem as despesas que ele tem que pagar. Aí você tem despesas com funcionalismo público, despesas com previdência, com os ministérios, enfim. Quando você pega toda a arrecadação aí de impostos e tira as despesas, mas aí o ponto importante, tá, pessoal? Sem computar os juros da dívida, ok? Sem computar os juros da dívida, você tem o chamado resultado primário. Resultado primário é aquele que não entra o pagamento de juros da dívida. Então, vamos dar uma olhadinha o que aconteceu nos últimos anos com esse tal resultado primário. Olha lá, esse gráfico aí, a gente tem aí governo central, é quando é governo federal, Banco Central e o INSS da Previdência, ok? Não entre estados e municípios.
Então lá o governo arrecadava toda aquela montanha de dinheiro de impostos, pagava as despesas, até mais ou menos 2014, 2013, ele ainda conseguia que sobrasse dinheiro. Então o resultado primário era positivo, só que não estava computado ainda o pagamento dos juros da dívida, ok? Olha como a situação se agrava. A partir de 2014, lá meados, o Brasil fica no vermelho no resultado primário. Ou seja, tudo que era arrecadado não sobrava dinheiro nem para pagar as despesas não financeiras, ou seja, aquelas despesas que não entram os juros da dívida. E o país segue no vermelho, olha só, até hoje, pessoal, até hoje, e a perspectiva depois a gente vai ver de ele voltar para o azul no resultado primário, a última estimativa que eu estava vendo era só em 2030, porque o rombo vai aumentar muito. Então, antes de acontecer essa história do coronavírus, o resultado primário do governo esperado para esse ano era o seguinte: arrecadar os impostos, pagar as despesas sem computar os juros e ficar um rombo de 130 bilhões de reais mais ou menos. Só que além disso, tem que pagar os juros da dívida. Olha só quanto a gente já pagou de juros nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, no acumulado dos últimos 12 meses, o Brasil está pagando cerca de 380 bilhões de reais de juros da dívida. Quando eu falo dívida, é a dívida interna e a dívida externa também. Então, como é que funciona essa questão? Olha só. O governo vai, arrecada os impostos, a gente vai lá, sofre e paga. Ele tem as despesas não financeiras. Tem um rombo ainda, 120 bilhões. O que ele faz para pagar isso? Ele se endivida. Só que, Richard, você me falou que ainda tem que pagar juros da dívida. Como é que ele faz para pagar os juros da dívida ainda? Se endivida novamente. Então, você se endivida para cobrir o rombo do resultado primário e se endivida para pagar os juros da dívida. É quase que um rotativo que está sendo feito aí nos últimos tempos. Só que calma, vai piorar. Mas aí o que acontece com a dívida então? Quer ver o que acontece com a dívida? Olha só. Tá aí, olha só. Essa é a dívida bruta do governo geral, que é esse do governo federal, Banco Central e INSS, não entre estados e municípios. Olha lá, até mais ou menos 2014, quando estava no azul aquele resultado primário, lembra? Arrecadação menos as despesas sem contar juros da dívida. Estava numa trajetória descendente, estava tranquilo. Olha a explosão que a curva faz. Então sai lá dos 50 e pouco em relação ao PIB, explode para próximo a 80. Então, uma explosão de endividamento, porque isso, o governo tinha que... E os governos posteriores, para cobrir o rombo do resultado primário, se endividar, e para pagar os juros da dívida, se endividar ainda mais. E aí o que acontece com isso? Quem que paga essa conta, né? Nós e as futuras gerações. Quando você tem um processo de endividamento que está fora do controle, o que acontece? Primeiro que todos os investidores, empreendedores começam a desconfiar e falam: será que esse processo de endividamento é sustentável? Ou lá na frente vai ter um aumento de carga tributária, ou seja, vão aumentar impostos para tentar cobrir isso? Ou será que simplesmente o governo vai emitir dinheiro e pagar a dívida? Quem acha que isso não aconteceu? Isso já aconteceu no Brasil, inclusive, lá no começo dos anos 90, e deu a hiperinflação justamente por isso. O termo é monetizar a dívida. Então, realmente, é uma situação... E detalhe, essa dívida que vocês estão vendo aí, a verdadeira é maior do que essa que é oficialmente divulgada, e eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês por quê. Então, vamos recapitular então a situação fiscal do Brasil. Hoje o Brasil, tudo que é arrecadado, não dá para pagar nem as despesas não financeiras, temos que nos endividar. Além disso, temos que pagar os juros da dívida. Nos endividamos novamente. E para quem pensou, e a parcela da dívida, Richard, que vai vencendo, o que o governo faz? Ele faz a rolagem. Rolagem é o quê? Ele simplesmente pega a dívida que venceu e te dá uma dívida nova com um prazo maior. Rolagem da dívida. Então vocês vejam a situação. Aí vem aquelas perguntas, né, que a gente pode fazer. Mas o que está acontecendo, Richard? Aonde dá para cortar esse dinheiro, etc. Se a gente analisar, por exemplo,
a composição das despesas, olha só para onde está indo o dinheiro aí. Detalhe, hein, pessoal, essa análise eu estou fazendo para o governo federal, mas se você fizer para estados e municípios, você vai encontrar uma situação ainda pior, tá? Ainda pior, estados literalmente quebrados, a gente vai chegar lá, municípios também. Então a situação fiscal do Brasil em todas as esferas é terrível. Aqui é um gráfico que mostra a evolução das despesas e mostra quais são as maiores, de 2010 a 2020. Veja que a maior composição aí das despesas tem sido as despesas com a Previdência, principalmente porque o Brasil, a população está envelhecendo, né? E como a gente tem um regime de repartição simples, ou seja, quem está na ativa financia quem está inativo, quando você tem uma pirâmide se invertendo, sem falar em outros problemas que já foram debatidos em relação à Previdência, aí que você tem super pagamentos de benefício, etc., uma série de outras distorções, mas enfim. Fica quase assim, Então, como é que funciona? O governo recebe lá, o governo federal, os impostos. Receita líquida é que ele tem uma parte desses impostos que ele é obrigado pela Constituição a transferir para estados e municípios. Depois que ele faz essa transferência, ele chega na receita líquida. Então ele pega lá os impostos federais, tem uma parte que ele destina a estados e municípios e ele chega na receita líquida. Olha que absurdo. No Brasil, as despesas são engessadas. Então as chamadas despesas obrigatórias, elas praticamente ocupam 100% da receita líquida. 100%. E é dividido isso. Metade quase indo lá para Previdência e 24% para gasto com funcionalismo público. Então vocês vejam que basicamente é para pagar Previdência e funcionalismo público, e tem outras despesas obrigatórias, como por exemplo seguro-desemprego, enfim. Tem um outro gráfico interessante que mostra isso. Olha só, a curva verde, essa de cima que está meio estabilizada, são as despesas obrigatórias. Veja como ao mesmo nas tentativas de corte de gasto não tem como, só se você alterar a legislação para você conseguir controlar e derrubar essas despesas. Já a curva vermelha é as chamadas despesas não obrigatórias, que são as despesas discricionárias. Essas vinham caindo já desde 2015, 2016 mais ou menos. Então, para fazer o ajuste fiscal, só alterando a legislação, ou seja, precisa do Congresso, precisa que toda a sociedade, né, veja para onde está indo o nosso recurso, porque assim, você pode ter muitas boas intenções, promessas e coisas, enfim, mas a realidade bate na porta. Será que temos esse recurso? Se quisermos fazer mais coisas, será que é justo aumentar ainda mais a carga tributária, que já é 1/3 do PIB? E aí, para quem pergunta, e os investimentos? Lembra na aula de ontem que eu mostrei para vocês que o que faz a economia crescer no longo prazo são os investimentos e aumento de produtividade? Como é que é os investimentos do setor público? Aí a gente está englobando todas as esferas, tá? Federal, estadual e municipal. Olha que tristeza. Esse é o gráfico do investimento público em relação ao PIB desde 1947, pessoal. Você vê que o melhor momento foi lá quase no final dos anos 70, 80, que chegou a 10% do PIB, não se sustentou, chegou a bater 2% e está flutuando hoje aí por volta de 2% do PIB. Então imagina, pessoal, de todo o dinheiro que é arrecadado de nós, só cerca de 2% do PIB, governo federal, estadual e municipal destina para investimento público. É um absurdo, num país que precisa de infraestrutura, um país que não tem o saneamento básico. Então, às vezes, o pessoal quer ficar discutindo coisas muito sofisticadas e o cara não tem acesso nem ao esgoto. Então, são questões básicas e fundamentais. Então, você vê que não sobra nada e não está sendo direcionado nada para investimento, nada para o crescimento de longo prazo do nosso país. E isso é uma história aí de várias e várias décadas, realmente uma vergonha. Então, extremamente engessadas e agora vai começar a piorar, pessoal. Olha só as estimativas agora com a farra fiscal que está se desenhando. Lembra que eu falei no começo que o rombo projetado para esse ano, para o resultado primário, que agora vocês sabem o que é a arrecadação menos as despesas
não financeiras, aquelas que não entram os juros da dívida. O rombo era de 124 bilhões de reais projetado. Mas agora, no meio da pandemia do coronavírus, que aí vale tudo, o pessoal joga com medo, a farra fiscal voltando, agora o rombo está sendo o resultado primário. O rombo está sendo projetado para 514 bilhões de reais. Como é que vai pagar isso? Se endividando. Só que ainda tem os juros da dívida, aí quase 400 bilhões. Como é que vai pagar isso também? Se endividando novamente. Olha só, então, como é que vai ficar a projeção aí. O Instituto Fiscal Independente fez umas projeções. Ó, nesse ano, agora com essas mudanças do coronavírus, o resultado primário, que ia ser 1,7% do PIB, vai para 7,5% do PIB. E quando a gente computa juros da dívida, vai para quase 12% do PIB. E a gente está falando, é importante falar, em um único ano, pessoal, em um único ano. E para piorar, estados e municípios querendo mais dinheiro, né? Mais pautas bombas, né? Porque assim, já teve N renegociações, estados e municípios já quebraram outras vezes e o governo federal foi lá e assumiu a dívida deles, ok? E exigiram uma série de contrapartidas, toma conta, faz isso, controla o gasto aqui, etc. Novamente estão pedindo para assumir parte da dívida, segurar as receitas. Então o cara vai lá, faz o lockdown, derruba a economia local e fala, não importa, a queda de arrecadação eu quero que o governo federal cubra. Só que o governo federal, ele já está nessa situação que vocês estão vendo. E querem dar uma olhada aqui na questão da dívida pública agora. Então vamos falar por que a dívida pública tá pequenininho aí. Eu vou ler para vocês uns números aqui. Essa é uma planilha que está disponível no site do Banco Central. E eu vou mostrar para vocês, então, quanto que é a dívida bruta hoje do Brasil. Hoje a dívida bruta oficial é divulgada como 5,6 trilhões de reais. Isso é o equivalente a 76,5% do PIB. Até aí tudo bem? Por que a dívida bruta é uma ótica importante para se observar? Porque vários países, entre eles o Brasil, eles abusaram da maquiagem contábil no conceito de dívida líquida, que aí você pode lançar, eu tenho tanto para receber, as reservas valem tanto, a dívida líquida vale tanto. Então, por muito tempo, isso foi utilizado como maquiagem para mostrar o endividamento, ocultar o endividamento das pessoas. Assim como no próprio resultado fiscal do Brasil por muitos anos, eram utilizadas artimanhas para vocês não perceberem como sociedade que as finanças públicas estavam no buraco, estavam extremamente no vermelho. Então, tanto agência de risco, investidor, qualquer pessoa séria só olha a ótica da dívida bruta, porque ali não tem como você fazer um mandrake. Mas calma, dívida bruta, e aí a gente está falando do governo federal, Banco Central e INSS, não entre estados e municípios, tá? Estamos falando da dívida interna. Dentro da dívida interna tem lá a dívida mobiliária, que são aqueles papéis do Tesouro Direto, que todo mundo tem. Somando tudo, equivale a 4,8 trilhões de reais. E agora, vai uma coisa que eu acho que agora vai chocar vocês. Vocês sabiam que o Tesouro Nacional, ele não consegue vender todos os títulos da dívida? Porque assim, desde 2001, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Banco Central não pode emitir mais títulos, ok? Só o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional, para financiar esses déficits do governo que vocês viram aí, arrecada, vai pagar as despesas não financeiras, falta dinheiro, se endivida. Precisa pagar juros da dívida, se endivida novamente. E aí como é que ele paga? Ele tem que ofertar títulos, etc. Tem a troca de títulos que estão vencendo, que é a rolagem da dívida, enfim. Mas tem parte dos papéis que ele não coloca no mercado, porque ele não consegue vender. E aí o que acontece? O Banco Central pega esses títulos que não foram vendidos no mercado e começa a fazer o que está aqui, ó, é a terceira linha, que infelizmente não dá para ler tão bem, operações compromissadas. Operações compromissadas são operações que o Banco Central faz para regular a liquidez da economia. Então ele fica lá vendendo e comprando títulos para ajustar a liquidez da economia e ele pega
Esses títulos também que o Tesouro não conseguiu vender e fica fazendo operações compromissadas, obviamente, com uma taxa de juros maior, né, do que aquela que o Tesouro tentou vender. E o que acontece? Sabe quanto que temos de operações compromissadas hoje? 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais. Então, você tem uma situação que você tem 1 trilhão de reais. Tá certo que parte das compromissadas é para regulagem de liquidez, foi utilizada também quando o Brasil comprava dólares para montar as reservas, então ele fazia o chamado esterilização, que é um termo técnico que nada mais é do que quando ele está comprando dólares, né, ele está pagando em reais, e para esses reais não entrarem na economia, ele tenta recolher esses reais através dessas operações. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, primeiro ponto, tem uma parte dos títulos do Tesouro Nacional que o Tesouro não consegue vender, o Banco Central vende via operações compromissadas, ok? E isso entra na dívida bruta, até aí tudo bem, mas isso é pouco falado. O problema é que você tem dívida interna, dívida externa, essas operações compromissadas, dá o total de 5,6 trilhões, mas segura na cadeira que agora vai ficar feio. Tem uma coisa chamada títulos livres da carteira do Banco Central. Aí está o pulo do gato. O Banco Central recebe uma série de títulos, ele põe na carteira, e os títulos que ele não está fazendo essas operações compromissadas fica paradinho ali na carteira do Banco Central. E este montante de títulos não entra na dívida pela metodologia brasileira. Não entra. Então é assim, como é que funciona a metodologia da dívida de todos os países, que é a metodologia internacional do próprio FMI. Você tem lá dívida interna, dívida externa e inclui os títulos que estão lá na carteira do Banco Central. Hoje esses títulos, para vocês se assustarem, estão no patamar de 887 bilhões de reais. 887 bilhões de reais que não entram na estatística oficial da dívida pública. E isso faz o quê, pessoal? Só para transformar a informação bem simples. Faz que a dívida pública verdadeira saia de 5,6 trilhões, que é o divulgado oficialmente. Se a gente somar esses títulos livres da carteira, seguindo a metodologia que todos os países fazem, a dívida verdadeira seria cerca de 6,5 trilhões de reais, ou seja, não é 76,5% do PIB. Na verdade, a dívida hoje já passa de 88% do PIB. Já passa de 88% do PIB. Ou seja, o endividamento já é brutal. E agora, com essa farra fiscal que está em andamento, a gente vai chegar rapidinho a mais de 100% do PIB. Então, é uma situação fiscal extremamente grave e que o pessoal tá falando, não, mas não se preocupa, é uma emergência, tem que fazer. E o mais triste, né? Será que todos esses recursos, todo esse rombo aí, que esse ano, o rombo do resultado primário, que é o que arrecada, menos as despesas não financeiras, que era para ser 120, vai para mais de 500 bilhões de reais, vai chegar nas pessoas? Vai chegar em quem precisa? Ou você está vendo uma série de compras sem licitamento de equipamentos de saúde, pagando preços absurdos, não tem transparência, não tem os números de leitos disponíveis, o que está acontecendo, a projeção das curvas, estamos totalmente no escuro. Você tem um ou outro dado ali solto, né? Foram perguntar ontem para o ministro da Saúde qual que era o número de pessoas curadas no Brasil, o cara falou, eu não vou responder isso. Então, realmente, o ponto central de toda essa aula é mostrar o seguinte para vocês. Em primeiro lugar, não existe dinheiro do governo. O dinheiro é nosso. Nosso, pagadores de impostos. Essa é a primeira informação. Então não tem essa história de dinheiro do governo, não tem essa história de dinheiro público. O dinheiro é dos pagadores de impostos. Porque se o governo gerasse riqueza, porque ele tem que ficar tomando ano após ano, né, de todo mundo. Ainda mais numa carga tributária que penaliza justamente as classes mais pobres, porque penaliza produtos e serviços. Se a gente for ver quanto tem de imposto na luz elétrica, na gasolina, enfim. E a gente vê que mesmo todo esse sacrifício, todo esse esforço, impostos, burocracia, o que acontece?
na esfera federal, estadual e municipal. O que eles arrecadam não basta para pagar nada, ainda falta dinheiro e eles se endividam. E eles ainda têm que se endividar novamente para pagar juros de dívida. Então, realmente, é uma situação absurda. E estados e municípios, e muitos estados do país praticamente quebrados, se você pegar, a gente analisar as finanças de estados, vocês vão ver que tem estado que o que ele arrecada não dá para pagar nem a previdência lá, ele não consegue bancar nem os inativos, falta dinheiro para pagar salário do funcionalismo público. O que dirá investimentos, pessoal? A gente viu aí, olha o gráfico de investimentos públicos, pouco mais de 2% do PIB, em todas as esferas, em todas, federal, estadual e municipal, com tanto dinheiro que é arrecadado, Então, que visão ou projeto de longo prazo que tem esse país? Os recursos estão indo para o crescimento de longo prazo? As diretrizes estão sendo para favorecer pelo menos o empreendedorismo, para a gente conseguir, né, uma melhora do ambiente de negócio? E mais, a pergunta que não quer calar e que vocês deveriam fazer: por que o Brasil não segue a metodologia internacional da dívida pública? Por que o Brasil não segue a metodologia da dívida pública já há muito tempo? Não é esse governo, é todos os governos passados. Ninguém mudou isso. Então, a gente tem uma situação que a dívida pública, na verdade, já se aproxima de 90% do PIB, oficialmente é divulgada, seguindo a metodologia que só o Brasil tem, de 76,5% do PIB. Não explicam para vocês a questão das compromissadas. E olha só que interessante. Quando você... A estatística que o Tesouro Nacional divulga da dívida mobiliária é bonitinha, melhoramos o perfil, é de tal. Quando você coloca esse esqueleto do armário, que são as compromissadas, o perfil da dívida piora muito, porque as operações compromissadas são operações que se renovam todo dia. Então é um overnight, né? Literalmente aí que você tem papéis de curtíssimo prazo com taxas de juros mais altas. Ou seja, quem está pagando isso? Quem paga esta conta? Então, para colocar em perspectiva como isso já tem acontecido barbaridades há algum tempo, olha só essa história. Vou contar essa história de 2002, e essa história, a partir da crise da marcação a mercado de 2002, surgiu, por exemplo, a certificação Ambima CPA 20, né, para qualificar os gerentes que na época ficaram assustados e não sabiam explicar o que estava acontecendo. Por que o fundo DI na época perdeu 5% e foi por causa do Tesouro Selic? Dá para acreditar? A LFT era chamada Letra Financeira do Tesouro, hoje é chamado de Tesouro Selic. E aí como é que funciona, pessoal? Durante o período eleitoral de 2002, tinha uma procura muito grande por proteção cambial. E na época você tinha um papel lá de proteção cambial, chamava Nota do Tesouro Nacional Série D, e aí tinha uma demanda muito grande. E o Banco Central na época, que o presidente do Banco Central é o Armínio Fraga Neto, o diretor de política monetária é o Luiz Figueiredo, que eles tiveram uma brilhante ideia de fazer o quê? Vocês querem proteção cambial? Então é o seguinte, maluco, eu te vendo o papel cambial, mas você tem que levar uma LFT. Eu te faço uma venda casada. Aí, se você quiser proteção cambial, você tem que comprar a LFT. Eles achavam que com isso ia facilitar a rolagem da dívida, enfim. O que aconteceu na prática? O cara comprava esse pacote aí, que vinha o título cambial e o Tesouro Selic, fazia o quê? Botava na carteira o título cambial bonitinho e queimava no mercado a LFT, vendia a mercado a LFT. E para quem não sabe, o Tesouro Selic, ele não é totalmente pós-fixado. Ele é pós-fixado e ele é vendido com pequeno deságio. Então ele tem um componentezinho pequenininho pré-fixado. O que aconteceu? Quando você teve uma venda maciça de Tesouro Selic absurdamente, o deságio começou a aumentar. Quando o deságio explodiu, o preço desses títulos começou a cair. E com o deságio aumentando, dava uma sensação que o Brasil ia dar o calote, que ia ter um default. E isso puxava, adivinha o quê? A taxa de câmbio e justamente o papel que o cara tinha guardado ali na carteira, os investidores. Ou seja, era o movimento mais fácil do mundo. Era entrar no leilão, pegar o título cambial e queimar no mercado LFT. Isso puxava o dólar para cima e que fazia você ganhar ainda mais. Foi uma das grandes barberagens da história de bancos centrais. E no Brasil a gente também tem visto, né,
nos últimos tempos também algumas barberagens e falta de transparência também nessa gestão atual. E aí o que aconteceu? Os fundos, eles não marcavam a mercado. Então ele tinha lá o Tesouro Selic, estava lá no prejuízo, mas ele falava, não está acontecendo nada. Não tinha a obrigatoriedade de mostrar a verdade para os cotistas. Os caras mais bem informados começaram a sair fora dos fundos, pelo valor da cota, como se nada tivesse acontecido. Aí o Banco Central chegou e falou, olha, meu amigo, marquem a mercado, etc. E não, vamos marcar, os fundos falavam e não marcavam. Aí um dia o Banco Central perdeu a paciência e falou, segunda-feira todas as cotas serão marcadas a mercado, não interessa o prejuízo desses papéis. E aí sai a célebre manchete aqui, cotas do fundo DI perdem até quase 5% do seu valor. E aí as pessoas tentando entender o que tinha acontecido, como é que pode um fundo ultraconservador ter dado esse prejuízo, enfim. Então, só para ilustrar aí para vocês como a história não se repete, mas ela rima, né? Então, como é importante você ter o conhecimento de base, saber o que está acontecendo para se proteger. Da mesma forma como eu tentei alertar vocês por tantas vezes do crédito privado, cansei de fazer isso, fiz uma série de denúncias, alertas no Instagram, aguentei que vários veículos de comunicação, depois que eu falava, eles faziam matérias falando que não, que era bobagem que estivesse falando isso, que era uma oportunidade, enfim. Vocês viram, deu problema nos fundos de crédito privado, deu problema até em fundo DI, porque os gestores estavam expostos nesse crédito privado. E o quê? Porque eu tenho bola de cristal? Não, conhecimento de base. Então, a gente vai fazer uma recapitulação final agora, que vai ser um resumão para fixar todos os conceitos. O pessoal pode ir tirando o print, porque a frase de hoje é: a responsabilidade fiscal nunca foi tão ameaçada. Então, uma das poucas coisas boas e que segura a estabilidade da nossa moeda e da nossa economia e do país, que era uma mínima responsabilidade fiscal, ela vem sendo atacada nos últimos tempos, sofreu uma leve melhora, mas a gente não conseguiu voltar no azul, e agora no meio dessa pandemia do coronavírus, a gente está tendo uma ameaça muito, muito forte. E o que acontece se o governo fica gastando mais do que arrecada? Ele vai se endividando, ou em algum momento ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar impostos, ou no momento extremo, ele vai imprimir dinheiro para pagar a dívida, e isso vai gerar uma hiperinflação. Hiperinflação é quando você perde a confiança total naquela moeda. Por exemplo, nos anos 80, era comum você ver anúncios de apartamento em dólares, carros anunciados em dólares. Tem no YouTube vídeos, pessoas falando, este fogão aqui custa 120 milhões de cruzados, 120, isso é a destruição do poder de compra. Por exemplo, se a gente pegar o que R$1 comprava no começo do Plano Real, lá em julho de 94, quando ele foi implementado, e agora, para você comprar as mesmas coisas, você precisa de mais de R$6. Então é uma destruição de poder de compra, mesmo com o plano de estabilização, considerado um dos mais bem-sucedidos da história, mais de 80% já perdeu o poder de compra da nossa moeda. Então é muito, muito sério. Outra coisa, quando você tem uma situação fiscal insustentável, você faz o quê? Quem vai investir? Me fala, quem vai ter uma visibilidade de longo prazo para fazer projetos de longo prazo aqui no Brasil, produtivos aqui no Brasil? O cara não sabe o que vai acontecer, o cara vai dar uma crise, vai subir impostos, vai dar alguma coisa. E lembra, a gente viu na aula de ontem, o que faz uma economia crescer no longo prazo, pessoal? Investimentos e ganhos de produtividade. Sem isso, você fica estagnado. E na aula de amanhã, a gente vai desvendar a questão da produtividade através da ótica das redes complexas, que é o encontro dos físicos, né, com os economistas, para a gente ver o que realmente o Brasil, qual é a situação atual do Brasil, da estrutura produtiva do Brasil, e por que a gente não gera postos de trabalho com altos salários, por que a gente está estagnado e a nossa produtividade vem caindo, por que a gente não consegue desenvolver tecnologias. Então a gente vai ver que tem uma explicação muito clara. Será que a educação só ajuda? O que precisava fazer para a gente conseguir reverter essa situação? Mas do lado fiscal, pessoal, aí o que acontece? Outro ponto importante. Você que é detentor da dívida brasileira, por exemplo, você investe no Tesouro Direto, está comprando esses títulos. Se você vê uma situação fiscal
piorando mês após mês, ano após ano, você começa a falar, pô, será que esses caras vão me pagar? E se você estiver disposto a ficar com esses títulos, você vai querer receber 3% ao ano? Você vai querer receber 3% ao ano? Ou você vai querer uma taxa de juros absurda para compensar o risco? Então vamos recapitular agora. Olha só a nossa situação. Então, vamos lá. Lembrando, resultado primário é aquilo que o governo arrecada, menos as despesas não financeiras. Não entra os juros da dívida, ok? Quando entra a gente inclui o pagamento de juros, chama-se resultado nominal. Qual a situação do Brasil? Olha só. Até mais ou menos 2014, meados de 2014, isso que teve muita maquiagem contábil nos anos de 2013 e 2014, tá, pessoal? Mas enfim, até 2013 e 2014, o que o governo arrecadava e pagava de despesas não financeiras, sobrava ainda um dinheiro que era um superávit primário, ok? E aí ele usava parte disso para pagar os juros da dívida, ok? Tinha um resultado nominal ainda negativo, mas menos pior, né? Você controlava a trajetória da dívida, ela não se tornava explosiva. A partir daí, o Brasil fica no vermelho, no resultado primário. Tudo que é arrecadado, paga as despesas não financeiras e falta dinheiro. Como é que isso é pago? Se endividando. Só que você precisa pagar os juros da dívida. E hoje, mesmo com a taxa de juros baixa aí, nos últimos 12 meses, a gente está pagando cerca de 380 bilhões de reais de juros da dívida. Mas não tem dinheiro, Richard. Como é que paga isso? Adivinha? Se endividando novamente. E o que isso provoca na tal da dívida pública? Olha aí o gráfico. Desde que o Brasil fica no vermelho no resultado primário, que é lá meados de 2014, dá uma olhada na explosão que você tem na dívida. Uma explosão na dívida. Só que, como eu mostrei para vocês, esta dívida, a verdadeira, é maior do que essa divulgada oficialmente. Por quê? Porque o Brasil não atende, não segue a metodologia internacional e não computa uma série de títulos que estão parados na carteira do Banco Central, hoje em cerca de 887 bilhões de reais. Isso não se justifica. Então, já mudou até a legislação da relação Tesouro e Bacen, então o Banco Central deveria explicar para vocês por que ele mantém esse volume tão alto na carteira dele e mais, e quando que eles vão mudar para a metodologia padrão FMI, que todos os países do mundo utilizam. E quando a gente computa como o mundo faz a conta, a dívida pública ela sairia de 76,5% do PIB para mais de 88% do PIB. Essa é outra informação. E também não falam para vocês que tem as operações compromissadas do Banco Central, que hoje passa de 1 trilhão, e que são parte dos títulos que o Tesouro Nacional não consegue vender. Então tem sim alguns problemas de rolagem, no sentido que nem todas as ofertas são aceitas e aquelas que não são aceitas, cabe ao Banco Central empacotar, deixar mais bonitinho e repassar no mercado. E a gente tem agora outro agravante diante da crise atual. O rombo do resultado primário, que esse ano era projetado para 120 bilhões, vai ser mais de 500 bilhões de reais por conta aí do coronavírus. Ou seja, a nossa dívida pública, ela vai dar um grande salto ainda mais. E não estão falando para nós. Quando que então será feito o ajuste fiscal? Como o Brasil volta para o azul? Vão simplesmente aumentar impostos? O que eles vão fazer? Então, a situação fiscal brasileira na esfera de governo federal, estadual e municipal é extremamente grave. É extremamente grave. E tá uma farra fiscal agora e muita gente se aproveitando agora da crise do coronavírus para pegar mais dinheiro ou para fazer licitações aí compra sem licitações, transparência, enfim, não dando satisfações. Quem vai pagar esta conta? As futuras gerações. Isso é um fato. Alguém vai pagar esta conta. Então, vocês têm que monitorar e acompanhar a situação fiscal em todos os âmbitos, do seu estado, do seu município e também no governo federal, que mesmo com todos os esforços, vocês viram, tem que mudar a legislação, porque é extremamente engessada as nossas despesas, as chamadas despesas obrigatórias. Olha aí, tudo que o governo federal arrecada e depois que ele transfere parte
que ele tem que destinar, segundo a Constituição, para estados e municípios, 100% da receita líquida dele já está comprometido em despesas obrigatórias. Ou seja, olha o aperto que está, né, os governos, e mesmo com uma carga tributária de mais de 36% do PIB. Então, vocês vejam que é um absurdo, né? Então, quando perguntar, Richard, onde que o Brasil pode cortar? Eu perguntaria, aonde que ele não pode cortar? Ele pode cortar em tudo. Esta é a verdade. E não existe dinheiro do governo, não existe dinheiro público. O dinheiro é do pagador de impostos. Então, pessoal, essa aula foi para ensinar para vocês os conceitos de resultado primário, nominal, dinâmica da dívida e quais são as consequências disso, né? Você tem a tendência a puxar a taxa de juros para cima com esse endividamento, dificultar os investimentos produtivos serem feitos porque você tem falta de visibilidade. Enfim, esse descontrole das contas públicas tem implicações gravíssimas no nosso dia a dia e no nosso futuro e no futuro das futuras gerações. Então agora eu vou abrir os comentários. Contei também para vocês, pessoal, sobre a barberagem que aconteceu em 2002, né? Na questão também, porque os fundos DI caíram. É um motivo diferente, né, do de agora, mas para vocês verem que não tem essa história de conservador, seguro, enfim. Então, para fechar, a gente viu também, infelizmente, que os investimentos públicos... Então, o cara, quando fala que ele quer aumentar imposto ou pegar a nossa grana para aumentar a infraestrutura, saneamento, mentira. Governo federal, estados e municípios investe 2% do PIB, 2% do PIB, que vergonha, um país que não tem nem esgoto e os caras fazem isso. Realmente é um absurdo. Então, quando você tem esse processo de endividamento sem controle, tendência a subir taxa de juros, pode vir inflação, porque você não sabe se os caras em um momento chave vão partir para a monetização. Enfim, gera incerteza, desequilíbrios, e isso atrapalha demais o nosso futuro. Lembrando que o que faz o crescimento de longo prazo? Investimento e produtividade. E por falar em produtividade, amanhã é uma das aulas mais espetaculares que vocês podem assistir. De verdade. É um conhecimento que não tem em lugar nenhum. Encontro dos físicos com os economistas, analisando a estrutura produtiva na ótica da teoria das redes, que vai muito de encontro com a própria teoria da antifragilidade, sensacional para a gente enxergar o que é o Brasil, o que são os outros países, porque alguns países são ricos, outros pobres. Uma pergunta que todo mundo faz, mas por que aqui a gente não gera postos de trabalho que geram altos salários? Como colocar aí talentos indo embora? Enfim, amanhã a gente vai desvendar o enigma da produtividade, a questão se vale a pena, então se é só investimento em educação que resolve ou se tem outras coisas, vai ser algo espetacular. Então, hoje concluímos a nossa terceira aula das Super Lives, da nossa jornada, continuamos na nossa caminhada até chegar na quinta aula. A quinta aula vai ser a economia, o mercado financeiro aplicado à economia, e aí vocês vão ver que depois que você juntar o conhecimento de todas as aulas, aquilo vai ser mais do que um mind blow. Você vai ter as ferramentas para entender esse momento atual do Brasil, do mundo, um conhecimento para toda a vida. Estou fazendo de coração aqui para vocês um conhecimento que vocês podem ter acesso aqui gratuitamente e do mais alto nível, literalmente. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado de coração pela presença de todos. Valeu demais. E lembra a frase de hoje, né? A responsabilidade fiscal nunca foi tão ameaçada. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até amanhã, 8h35. E até a próxima!